Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu desejo do fundo do meu coração que sim, que Deus abençoe a todos. E eu tenho nessa manhã uma palavra de Deus, dada por Deus, para compartilhar com você. Peço a tua atenção, alguns minutinhos apenas, e assim falaremos daquilo que Deus colocou em nosso coração para repartir com os irmãos. Atos capítulo 16, vamos começar lendo para não ficar nas minhas palavras e sim na palavra do Senhor. Fala assim: e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido ou ido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Amém. Até aqui, irmãos. Vocês conhecem já essa passagem, a passagem que fala da Lídia, vendedora de púrpura. Mas antes de falar um pouco, terminar com a Lídia, na verdade, eu gostaria de observar e chamar a atenção dos irmãos já nesse pequeno texto que nós lemos, alguns versículos apenas, não é? Primeiro, Paulo, ele tinha uma viagem marcada, a segunda viagem missionária, e o destino, como diz aqui o texto do capítulo 16, no último versículo, era para a Ásia. Então ele ia para a Ásia, evangelizar a Ásia. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo dá uma nova direção para Paulo, impedindo de ir para a Ásia. A palavra é essa, não é? Direcionando Paulo ao Ocidente. Que coisa, né? Então vem o Espírito Santo e fala: Paulo, você não vai, não é? Então Paulo aqui ele fica meio confuso, porque Paulo era um estrategista, Paulo era um homem sábio, ele estava vivendo o melhor momento da sua vida, não é? Olha o que o versículo 5 fala do capítulo 16. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Isto era Paulo na primeira viagem, e ele estava cheio de vontade, aquele amor por Deus para pregar a palavra. E o Espírito Santo fala: Paulo, vamos mudar teus planos, não quero mais que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para o Ocidente, e ali você vai pregar a palavra ali, não é? Então, primeiro, 3 coisas que eu quero destacar nesse texto, bem rapidamente. Primeiro é a obediência. Segundo, ouvir a voz de Deus. Discernimento, discernir o Espírito Santo.
não é? E terceiro é os resultados dessa obediência e de entender, de ouvir o Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos cristãos, muitos pecadores, etc. Todo mundo abre a Bíblia, todo mundo prega, todo mundo fala, mas às vezes falta discernimento. E a confusão em nós, que somos cristãos principalmente, não é? Não, Deus está nesse negócio, Deus me mostrou, eu vou, se for o Espírito Santo, eu vou. E aí vem esse mesmo Espírito Santo e fala, não, eu não quero que você faça isso, não é? Eu quero que você vá para uma outra cidade. Então Paulo já havia traçado o roteiro da sua segunda viagem missionária, né? O destino seria a Ásia, mas Deus havia dado uma nova direção. E às vezes é difícil entender os planos de Deus, né? Mas os planos de Deus não falham. Essa é o primeiro recado de Deus. Os planos de Deus não falham. A direção de Deus não há erro, não é? Quando Deus fala conosco. E então Deus, no versículo 9, que nós lemos, Deus dá uma nova visão para Paulo, não é? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, não é? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Que coisa linda, não é? Assim que tivemos a visão, procuramos partir para aquele destino. Obediência de imediata, ainda que haja dúvida, ainda que questionou, porque ele era estrategista, ele estava segundo, agradando o coração de Deus. O resultado, ou os resultados, era o que fala o versículo 15, a igreja crescia, expandia, havia alegria no meio da igreja, e Paulo via o resultado, não é? Mas Paulo era um evangelista, era um homem de Deus, obediente a Deus, não é? E aí Paulo, ele parte e chega a Filipos, e ali passa alguns dias, conforme o texto, né? Em Filipos, cidade de Filipos. E ali ele pede a direção de Deus. E sabem onde eles vão orar? No rio, à margem do rio. Eles descem para o rio. E ao chegar ao rio, quem eles encontram? Um grupo de mulheres orando. Que coisa linda, a importância da oração, não é? Não importa o tamanho do grupo, quantas pessoas são, não é? A importância aqui é a oração, estar na presença de Deus, buscando a direção de Deus. E aquelas mulheres eram mulheres evangelizadoras. Por quê? Convidaram a sua amiga chamada Lídia, vendedora de púrpura, não é? Uma mulher de negócio, uma mulher bem sucedida naquela cidade de Filipos, né? Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu estou resumindo, tá? Porque a nossa palavra é curta, não é uma palavra de 40 minutos, 50 ou uma hora. Mas, só para resumir, o que é púrpura, né? Diz que púrpura era uma substância corante extraída dos moluscos, não é? Medusa, aquela coisa, frutos do mar, que vocês conhecem muito bem e gostam tanto, né? Então, a cidade de Filipos era uma cidade própria, e Lídia era uma comerciante bem sucedida, e ela estava no meio daquelas mulheres. E diz a palavra que Lídia era uma mulher temente a Deus, porque ela guardava a Torá, o Velho Testamento, não é? Então ela guardava, ela seguia o judaísmo já da sua época, não é? Então, mas ela não conhecia Jesus. Olha que diz o versículo 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então, ao terminar a mensagem, Lídia dá um sinal e entrega a sua vida a Jesus, porque ela conhecia a Torá, ela conhecia as leis, era religiosa, mas não conhecia Jesus, e ela abre o seu coração para Jesus naquele dia, não é? Naquele momento. Olha só, Deus dá uma visão para Paulo, muda o destino de Paulo, leva Paulo para um outro continente, uma outra cidade, e eles vão para a margem de um rio orar. Acharam que seria um lugar bom, talvez viu o grupo, e ali fala aquelas pessoas, e a partir daí Lídia então conhece o amor de Deus através do apóstolo Paulo, através da sua mensagem,
E Lídia diz, de imediato, ela levou para a sua casa, e todos da sua casa foram batizados, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Em Atos 16 mesmo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que coisa linda! E ela tomou posse dessa palavra, não é? Toda a sua casa. Sabe o que é isso? Fruto da obediência primeiro de Paulo. Paulo obedeceu ao Senhor. Ele não questionou o Espírito Santo, mesmo ele tendo feito uma estratégia de viagem dada por Deus, não é? Mas ele ouviu a voz de Deus, muda de direção, muda, não é? E Paulo obedece ao Senhor. E sabe os resultados? Está aí no versículo 15, não é? Dizendo, se julgais que eu sou fiel, entrai na minha casa e ficai aí. E nos constrangeu. Sabe o que aconteceu? Lídia tornou hospitaleira dos missionários. Ela passou a receber os missionários em sua casa. E sabe o versículo 40 desse mesmo capítulo 16? Olha que fala, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram Paulo e Silas, depois que foram presos, depois que aconteceu o terremoto que o pastor Samuel pregou no domingo, no Espírito Santo abrindo as cadeias, eles foram levados para a casa de Lídia, e ali os irmãos estavam orando. Tornou-se uma casa de oração, um lugar. E sabe o que aconteceu? A primeira igreja cristã, né, na Europa, começou na casa de Lídia. E a partir de então, toda a Europa foi evangelizada, a Espanha, Portugal, a Alemanha e outros países tanto da Europa que foram evangelizados, né? Então, a casa de Lídia foi o ponto de partida, onde ela abre as suas portas para reunião, para culto de oração, para hospedar os missionários. E como é a tua casa hoje? Como é a tua vida? Você que é tão confuso, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, e Deus não diz nada, porque nada acontece na tua vida, nada acontece na tua casa, nada acontece com a sua família, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, as coisas passam a acontecer, né? Então, a casa de Lídia se tornou o ponto de partida. A cidade de Filipos foi evangelizada. A cidade de Filipos começou a primeira igreja. E em Filipenses 1, do versículo 1 a 5, leia em casa aí, tá bom? Paulo agradece a todos de Filipos. E no versículo 5 ele fala, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia na margem do rio até os dias de agora. Que coisa linda, não é? Gratidão, louvor pela hospedagem, pela recepção, mas acima de tudo, colocando essa terceira pessoa que é Lídia. Algo extraordinário aconteceu quando uma pessoa abre verdadeiramente a sua vida, a sua casa para o Senhor Jesus, não é? Então, Deus abençoe. Gostaria que você reavaliasse a tua vida, a tua maneira de servir a Deus, a disposição para servir ao Senhor. E o Senhor tem prazer de entrar e fazer grandes coisas, e a tua casa pode ser a extensão da obra missionária. Que Ele te abençoe, Ele te guarde, Ele traga paz ao teu coração. Não basta ser religioso, tem que ser obediente, tem que estar com o coração aberto para o Senhor. Eu te amo em Jesus. Senhor, abençoa as famílias, todos que estão ouvindo, amigos que não te conhecem ainda, possa te conhecer hoje e possa ter um encontro verdadeiro contigo, e que as suas vidas nunca mais venham a ser a mesma. Abençoa a tua igreja, que haja expansão para a evangelização da tua palavra. Essa é a minha oração, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, eu te amo em Jesus. Um abraço a todos.